Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um GuidoCast, o podcast onde a Casa Guido quer te informar de forma leve, respeitosa e completa sobre o câncer em crianças e adolescentes. Para esse nosso segundo encontro, a gente tem um convidado muito especial, que já faz parte da nossa história antes mesmo de a nossa história começar. A gente vai explicar daqui a pouquinho para vocês. Quem está aqui com a gente é o Dr. Christian Prado, cirurgião pediátrico que atende as nossas crianças e compartilha, desse amor também pelo tratamento das crianças e adolescentes com câncer. Seja muito bem-vindo, Dr. Christian. Hoje a gente vai ter a oportunidade de te ouvir um pouquinho sobre essa participação na nossa história. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui e é um prazer ver esse desenvolvimento do Guido, né? A gente vê o crescimento dele em todos esses anos, então, e o papel que ele tem no atendimento das crianças, então eu fico muito satisfeito de estar aqui hoje. Que honra mesmo, doutor. Então vamos começar, vou te pedir para explicar um pouquinho como é que foi essa tua participação lá no início da Casa Guido, na verdade, antes mesmo de a Casa Guido existir, como eu comentei, né? Como é que foi essa tua percepção sobre a necessidade de um atendimento em oncologia pediátrica aqui em Criciúma? Qual era o cenário naquela oportunidade? Isso, quando eu vim eu sou paulistano, né, como eu contei, e eu vim para Criciúma em 2005, né, no final de 2005, em dezembro. E logo que eu cheguei, conheci a doutora Sandra, que era uma oncologista pediátrica do Hospital São José, que fazia alguma coisa de oncologia muito menor do que tem hoje, né? E naquele momento a gente começou um trabalho em conjunto. Eu sempre gostei de oncologia pediátrica, sempre fiz treinamento em oncologia pediátrica, em cirurgia oncológica da criança, e a gente começou um trabalho que foi evoluindo. Só que naquele ano, em 2006, logo depois a doutora Sandra, por motivos pessoais, saiu da cidade, foi embora, acho que voltou para Florianópolis. E quando ela saiu, criou um vácuo de vários pacientes que já não tinham mais o tratamento aqui. E quando eu vim para a região sul de Santa Catarina, para Criciúma, meu plano, minha imagem assim, de futuro era criar um serviço, um grupo, né, que pudesse atender as crianças do sul de Santa Catarina, não só em oncologia, mas e que toda criança tivesse acesso à medicina de ponta, a pediatras, a pessoas especializadas em todas as áreas do conhecimento no seu tratamento. Desde a criança lá do Braço do Norte, ou de Garopaba, até o Passo de Torres, né? Porque quando eu cheguei aqui basicamente só atendia Criciúma, quase não atendia a região, né? Quando cheguei era tudo mato, né? Quando cheguei era tudo mato, né? Então era regionalizar isso. E isso foi um trabalho coletivo, mas a gente se viu o quanto a gente conseguiu evoluir nesse tempo, né? E aquela coisa, nada é mais forte do que um homem paciente, né? Então a gente tem que ser paciente. Então, nessa paciência, logo depois que ela saiu, a gente conversou com o hospital da necessidade de outro oncologista vir. A gente teve uma colega que chegou a ficar aqui há um mês, mais ou menos, mas teve uma dificuldade de adaptar-se à cidade e acabou desistindo. E aí a gente ficou pressionando a direção, o serviço de oncologia adulto, para que trouxesse alguém, né, porque as crianças estavam sem tratamento. E quando a gente fala que a importância de ter um serviço aqui na região, é que nós temos uma área de abrangência de 1 milhão de habitantes. E se a gente não faz o tratamento das crianças, não é só as crianças oncológicas que vão ser atendidas em outros lugares. O que acaba interferindo é que as crianças também não fazem o diagnóstico aqui. Porque se ela não vai fazer o tratamento, ela acaba não fazendo a investigação. Então, para cada criança que a gente trata, dos nossos pacientes, ou em comum com o Guido, nós temos 5 ou 6 ou 7 crianças que foram feitas a investigação, biopsiadas, e felizmente não tinham neoplasia. Mas elas foram investigadas porque existe uma estrutura de exame de imagem, de acolhimento, de apoio, até chegar ao diagnóstico. Mas como a gente viu que a gente foi pressionando o hospital, e aí, nesse momento, o hospital, a doutora Mirna, que é uma hematologista que trabalha ainda no Hospital São José, ela trouxe o doutor Tiago Nava, que é hematologista pediátrico, né? E é uma pessoa encantadora. Logo no começo já foi um grande parceiro. Também sempre, um dos motivos pelo qual vim para a cidade foi para o Hospital Santa Catarina, que é o Hospital Materno Infantil, e ele trabalhou comigo lá, a gente trabalhou junto no São José, brigamos juntos
pelos espaços, para ter a segurança ali da oncologia. E eu me lembro dos esboços dele, da ideia do Gui, do grupo, dos primeiros presidentes, mas principalmente daquela ideia de fomentar, que ele sempre... isso foi uma coisa que ele trouxe, que para existir oncologia pediátrica na região, teria que ter um grupo de apoio que fosse fora do hospital, fora institucional. E isso foi, acho que, a maior contribuição dele, assim, fora os pacientes que ele atendeu, mas essa contribuição de ter essa ideia e de fomentar nas pessoas esse desejo de voluntariado foi, acho que, uma virada de chave e só estamos aqui por causa disso. Que bom saber que lá atrás, assim, tu já estavas contribuindo com a nossa história, com a história da Casa Guido, inclusive com a chegada, então, do Dr. Thiago Nava, né, que a gente também já tem como referência, assim, de uma pessoa de grande importância para que hoje a gente estivesse aqui caminhando, lutando pelos direitos e lutando por levar essas informações para cada vez mais pessoas, né, isso é muito importante. Mais uma vez, muito obrigada por essa tua contribuição desde daquela época. Queria que tu me contextualizasse um pouquinho, então, doutor, de como é que tu enxergas, assim, a evolução do tratamento desde aquela época até agora, assim. Tu comentaste que naquela época não se investigava tanto porque não tinha como atender, né? As crianças que tinham alguma suspeita, por exemplo, naquela época, não chegavam aí adiante, tratavam, né, de forma paliativa, ou enfim, apesar de paliativo não significar só as pessoas já em estado tão grave, né, mas enfim, como é que era esse recebimento do paciente em comparação com hoje? Assim? Acontecia que até não tanto tempo atrás, né, não existia a regionalização. Hoje nós temos uma regionalização, uma organização a nível do governo estadual, de que os pacientes, no seu unidade básica, lá no seu município, que ele consiga sair daquele município, fazer e ser encaminhado para essa unidade que vai fazer a investigação. Os exames, né, eles acabam, para investigar, eles não são baratos, eles estão dentro desse projeto, que é do governo federal, né, de ter as unidades oncológicas, elas têm a verba para fazer a ressonância, a tomografia e tudo mais. Então, você imagina uma criança com uma suspeita de câncer naquele momento, ela ficaria na fila do SUS para fazer uma tomografia, que seria feita em Florianópolis, e isso levava 6 meses. E quando ela voltava com a tomografia, ela era transferida ou encaminhada para Florianópolis, que era a referência, né, e ainda é a referência do Estado, e acabava que a criança só chegava no hospital em péssimas condições, né? Então, a chance de sobrevida ficava bem diminuída em relação a hoje, chance de cura, né, que é o que a gente busca, né? Então, naquele momento, quando tudo era mato, que a gente brinca, né? Não era tudo mato, existia muita medicina aqui, mas era muito menos complexa, muito menos profunda do que a gente faz hoje. E naquele momento, realmente, as crianças, muitas não faziam diagnóstico. E quando faziam diagnóstico, eram encaminhadas para Florianópolis. Mas isso atrasava esse diagnóstico, né? Se a gente não tem... uma das funções dessas unidades de oncologia, que são os UNACONs, né, elas têm essa função de fomentar a educação, como o Guido tem feito, que na verdade é um papel que também o hospital deveria fazer, e fazer o diagnóstico dos pacientes, né? E esse diagnóstico toma tempo, toma biópsia, envolve centro cirúrgico, envolve equipes multidisciplinares, envolve radiologia. Então, e para isso tem que existir toda essa estrutura, né? E só existe quando existe o UNACON. Certo. E hoje, como é que tu avalias, assim, o cenário que a gente tem? Porque os números ali que a Casa Guido elencou nesse último ano, junto com a Lisiane, né, Hempel, que foi a doutora que fez uma pesquisa que nos trouxe os números cada vez mais claros, assim, né, de sobrevida, de onde vêm os pacientes, quais os casos com mais frequência atendidos aqui na região. Como tu avalias isso? Assim, tem crescido o diagnóstico, isso é um fato, né? Mas pelo fato, então, de a gente ter mais acesso ao diagnóstico. Antes, de repente, as crianças passavam por isso, não eram diagnosticadas, de repente vinham a se agravar com mais rapidez e nem se sabia do que era. São outros fatores que interferem nesse diagnóstico? Como que tu avalias isso? Assim, a gente vendo historicamente, né, porque a nossa maior briga, isso depois do Dr. Thiago, veio a doutora Dalisa, e depois veio a doutora Juliana, depois a doutora Natália, né,
Mas naquele momento, assim, depois que o Dr. Tiago foi embora e com a Dalisa e com a Juliana, a gente passou muitos anos tentando fazer com que houvesse a regionalização real, ou seja, todos os pacientes com câncer ou com suspeita, tivessem acesso rápido ao Hospital São José, que é o hospital onde tem o NACOM, e que fosse para lá. E, na verdade, até alguns anos atrás, né, os pacientes às vezes iam para lá, às vezes iam para Florianópolis, às vezes ficavam perdidos nesse limbo. Então, o que mudou bastante, né, fora o fato das pessoas ouvirem mais falar sobre isso, da gente ter mais alunos que ouvem falar sobre o Guido, que ouvem falar sobre o câncer, né, que faz com que eles sejam nossos multiplicadores junto com os outros profissionais de saúde, o fato de a gente ter uma regionalização. Isso faz com que o diagnóstico chegue mais até a gente, e isso tem muito a ver com a colaboração dos governos. E para chegar a isso, foi bastante difícil. Acho que eu, a Dalisa e a Juliana, mas eu fui mais vezes, né, porque em relação, a gente foi nas reuniões que são dos secretários de saúde dos municípios, tanto da região da Murel, da MESC, da ANREC, que são nossa área de abrangência, e fui inúmeras para mostrar o serviço, para dizer que era importante que fosse encaminhado, mostrar tudo, e o Guido também algumas vezes foi junto, para tentar mostrar a importância de manter esse serviço aqui, que para os municípios não importava muito, porque eles às vezes não conseguem ter a visão de quanto isso é importante para o paciente. Para o município, encaminhei para Florianópolis, resolvem, o problema não é mais meu. E agora aqui, quando está mais perto de casa, os pacientes vão ser mais solicitantes, vão pedir mais coisas, vão exigir mais coisas. Então, isso foi uma mudança também para eles. Então, acho que teve um trabalho de muitos anos, assim, e o Guido foi fundamental para isso, para a gente conseguir chegar nessa regionalização. E acho que nosso diagnóstico está relacionado a isso. A gente consegue regionalizar mais os pacientes. E eu comentei já no primeiro episódio, né, que são passos de formiguinha, assim, né? Como tu tinhas comentado, é muita paciência também para a gente conseguir ir caminhando aos poucos e chegando a resultados. Então, o resultado que a gente tem hoje dessa regionalização já é o reflexo daquilo que foi caminhado lá atrás, né, doutor? Então, vale a pena, né? Vale a pena essa insistência e mostrar para os municípios, enfim, para as autoridades de forma geral, a dimensão disso, né? Tu achas, assim, que, por exemplo, com os números que a pesquisa trouxe, que a gente tentou evidenciar também nos veículos de comunicação, nas palestras da casa, enfim, tu achas que dá uma dimensão melhor ou maior para os municípios, para o estado, de como isso está realmente presente, não são casos isolados, como isso está presente em toda a região e em diversos municípios que por muitas vezes nem sabem, né, nem tem a consciência do papel que o Hospital São José, ou que o SUS, ou que a Casa Guido está fazendo no tratamento dessas famílias que vêm dessas cidades, né? Como tu avalias isso? Eu acho que a divulgação, as pesquisas, os dados são importantes, né? Quando a gente fala de dado, é ver o número de pacientes, o número de atendimentos, isso é realmente importante para os municípios verem. A gente ainda está atrás da qualidade que a gente tem nos países do primeiro mundo em relação à mortalidade. Nossa mortalidade está relacionada principalmente ao diagnóstico, a gente chega com diagnósticos muito tardios, né? E as pessoas, né, e principalmente os secretários de saúde, os gestores, né, de todos os níveis, têm que lembrar que a maior causa de morte em crianças é o câncer. Então, de todas as doenças que nós tratamos e que temos que prevenir, para quais nós temos vacinas, para o câncer, na maioria das vezes, não temos. Então, a nossa maior intervenção é fazer o diagnóstico, organizar o atendimento, hierarquizar, como é recomendado pelo SUS, e regionalizar. Eu acho que isso está melhorando bastante, existe uma consciência maior, acho que as pessoas também, os próprios secretários e a rede está se profissionalizando melhor, até para entender as demandas, né? Então, acho que esse papel ele é de formiguinha. A gente parece que a gente dá 2 passos para frente e um vai para trás, né? Um passo para trás. Mas como eu falei, se tiver paciência, a gente vai chegar onde a gente quer, né? Porque é importante, né? Para as crianças. A gente não está brigando por um orgulho, ou por um ego pessoal, ou por alguma coisa que seja
de valor só para nós, mas sim porque a gente pode ajudar mais gente. Quanto mais gente a gente ajudar, acho que a nossa função na vida é essa, né? Eu ia comentar sobre isso, assim, esse papel é praticamente, assim, uma missão, né? O teu papel em especial, eu digo assim, porque a tua intervenção lá no início, o teu acompanhamento desse processo, a preocupação em como as coisas estão caminhando, em como esse serviço está acontecendo, é uma missão, e não é uma missão fácil, né, doutora? A gente diz, assim, que bom se a gente não precisasse falar sobre câncer em crianças e adolescentes. Sim, não é um assunto leve, não é um assunto feliz, mas ele existe, né? E pra ti, assim, enquanto médico, como que tu enxergas isso? Porque é uma missão, mas é uma missão que pode ser gratificante também e que pode contar histórias felizes, né? Sim, a gente... eu tenho o prazer, né, de ter muitas histórias felizes. Foram centenas de crianças tratadas. Alguns pacientes acabam, quando a cirurgia não envolve quimioterapia ou o câncer envolve só tratamento cirúrgico, acabam não chegando no Guido porque o acompanhamento, eles vão precisar de outras intervenções. E a gente vê muitas crianças que se beneficiaram, estão curadas, já são moças. Eu tenho crianças que já são mães, já, né? Nesse período, né? Eu já estou aqui na cidade há 18 anos, então já peguei criança desde o primeiro ano. Então, isso é muito gratificante. É gratificante saber que isso é uma coisa que a gente vai deixar para os próximos, porque eu já estou ficando velho, né? Então, naturalmente, outras pessoas estão se agregando a essas atividades. Então, tanto o Guido cresceu bastante, o nosso serviço também está crescendo. Os nossos alunos, os egressos da Unesc, também estão querendo fazer oncologia pediátrica e cirurgia pediátrica. Então, acho que a gente fomentar isso e poder ampliar é o objetivo principal. Como médico, eu não gosto muito de gestão. Não é uma coisa que me abra os olhos. Eu gosto de tratar pessoas, eu gosto de gente, né? E principalmente de gente pequena, que é criança, né? E eu gostaria de só fazer o meu trabalho, que é operar, e já é bastante desgastante. A gente sabe lidar com esses pacientes, eu me apego, eles têm meu telefone, eu choro junto, rio junto, né? Claro que não na frente das crianças, obviamente, né? Mas a gente sofre junto, porque eles são importantes para mim, né? E esse trabalho da oncologia não é dentro da minha especialidade, não é o maior trabalho que eu tenho, mas é o trabalho para o qual eu mais me dedico e o que eu mais gosto de fazer, porque eu acho que ali eu consigo interferir mais nas crianças, são procedimentos e intervenções mais desafiadoras. Mas também é desafiador os resultados também, que às vezes não dependem só do todo o tratamento que a gente pode oferecer, mas depende da biologia do tumor, da genética que ele oferece. E a gente sabe hoje, cada vez a gente tem uma medicina de maior precisão, então sabendo das alterações genéticas, a gente sabe o prognóstico também desses pacientes, mas a gente não pode desistir, então a gente vai lutando por cada um, né? Porque cada um é importante. Eu gosto muito do lema da Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica, né? Que é nenhuma criança deve morrer de câncer, né? Então, a gente acha que é um lema lindo, assim, né? E eles falam, e continua ainda, né? Cura para todos e acompanhamento e cuidado para todos, para que eles não puderem curar, eles tenham um acolhimento, né? Então, acho que a gente está nesse caminho, né? Então, é por aí. E é muito bonito te ver falar sobre isso, assim, mas não a gente sabe que não é da boca para fora, assim, sabe? A gente acompanha o teu trabalho e tenho certeza que isso faz toda a diferença, assim, porque é desafiador, é desgastante, né, como tu comentou também, mas é um serviço imprescindível e que salva vidas, né? Salva vidas mesmo. Agora uma perguntinha um pouco mais pessoal, assim, nesse sentido, vendo essa tua entrega ao que tu faz ali enquanto cirurgião e especialmente nas cirurgias voltadas à oncologia pediátrica. Como é que surgiu, assim, esse teu interesse com relação a isso? Porque tu mesmo destacou e a gente, né, repete, que não é uma coisa fácil, né? Não foi uma escolha para ser uma trajetória tranquila, foi uma escolha desafiadora e que certamente lá no início, desde o começo, tu sabias que não era para trabalhar em horário comercial, não era para não ter imprevistos, assim, né?
minha família, eu sou a ovelha negra, né? Eu sou o único médico. Todos os outros fizeram direito, administração. Então, na verdade, quando eu era criança, ali aos 10 anos, mais ou menos, meu pai tinha casado novamente e a família da minha madrasta era do interior. E a filha, uma parente delas, desse interior, como ela era de uma colônia, né, italiana lá, todo mundo se conhece ali, e essa parente teve câncer. Teve um tumor de Wilms, que é um tumor renal. E essa criança, ela tinha uns 3 anos, e ela ficou como ali o meu apartamento era perto, o apartamento dos meus pais era perto do hospital da PUC, que é de Porto Alegre, até onde eu fiz a residência, ela ficou na minha casa por 6 meses. E ficou no meu quarto 6 meses. Eu fiquei 6 meses dormindo na sala, porque a família ocupou aquele espaço. E eu pude acompanhar a criança na quimioterapia, brincar com a menina, cuidar da menina e tal. E aí depois, quando fui fazer medicina, o primeiro estágio que eu fiz como estudante foi no mesmo serviço que tratou essa criança. Então, dali eu já comecei a me interessar por cirurgia pediátrica, e a oncologia pediátrica desde aquele momento sempre teve um carinho, eu sempre tive um carinho especial por esses pacientes desde aquela época. Foi por isso. Nossa, que interessante, que interessante. E esse caminho, assim, como que ele se trilhou depois disso? Por exemplo, hoje tu tens filhos, né? E naquela época, assim, tu imaginou como seria depois de ser pai? E eu acho que, eu não tenho filhos ainda, mas eu acho que muda algo dentro, assim, né, do profissional, porque são pessoas de carne e osso, tu és de carne e osso, tu mesmo comentou que se emociona, né? Como é que foi essa trajetória? Foi como tu imaginavas? Na verdade, a trajetória, assim, eu fui amadurecendo nesse período, né? Porque, como todas as pessoas, nós somos seres em aperfeiçoamento constante, não só na parte científica, mas também na parte pessoal. No começo, eu lembro que algumas vezes eu ficava tão ansioso e não conseguia esconder isso, né? Que às vezes quem me consolava eram os pais das crianças. Isso, obviamente, não está certo, né? Então, hoje, claro, a gente vai amadurecendo, a gente vai evoluindo nisso. Esse afeto, assim, pela criança, eu gosto do ser humano, assim, né? Não tem pessoas que adoram animais e tal. Não que eu não goste, mas não tenho interesse especial por animais. Eu gosto de gente mesmo. E não só criança, obviamente, mas em crianças em especial. E quando eu tive meu filho, ele já tem uns 5 anos agora, o que não mudou muito em relação ao que eu sentia pelas crianças. Eu não fiquei com mais medo, ou com mais cuidado ou menos cuidado. O que mudou para mim foi entender os pais. Isso foi uma mudança importante. Acho que porque eu tenho meu filho, também fica doente. E em casa de ferreiro, espeto de pau, eu não apito nada nele, né? E quando ele fica doente, eu fico apavorado, porque como todos os pais, né? Então, eu consigo entender melhor o sofrimento, consigo talvez transmitir a confiança ou dar as palavras que eles precisam ouvir naquele momento de uma maneira melhor do que antes, quando eu sabia o que eu precisava fazer com a criança, mas às vezes essa comunicação não era tão boa quanto eu acho que hoje é um pouco melhor. Claro, porque daí te dá uma visão mais ampliada, né, de como é estar no lado de pai, sentir essa preocupação e a necessidade de sentir segurança também em quem tá tratando, né, que eu acho que isso certamente é algo que os pais sentem contigo. E, doutor, com relação aos diagnósticos tardios, né, que tu comentaste antes que são ainda, infelizmente, uma realidade e que fazem com que esses diagnósticos, né, já um pouco avançados, fazem com que o prognóstico não seja tão positivo. Hoje tu avalias que há uma evolução nesse sentido, uma evolução real? De que forma que tu enxergas, assim, por exemplo, esse trabalho de diagnóstico precoce da Casa Guido, levando informação para os postos de saúde, para as unidades básicas, enfim, para que isso não aconteça? Tu achas que esse trabalho, né, é um trabalho de formiguinha também, vai surtir resultados a longo prazo, médio prazo? Não, eu tenho a convicção que já surtiu. Já surtiu. As pessoas ouvem, as pessoas entendem, as pessoas sabem que existe. As pessoas têm problema de informação, a gente vê essa dificuldade de informação até na cobertura vacinal, né? Sim.
que nós estamos com a vacina da gripe, só 20% dos grupos de risco foram, ou que são contemplados, foram vacinados. Né? Era a vacina de graça para a gripe, era para todo mundo ter tomado, né? Então a informação é a nossa melhor arma para uma sociedade melhor. E acho que esse trabalho já dá efeito, porque nosso aumento dos diagnósticos foi diretamente também relacionado ao trabalho nos últimos 2 anos que o Guido tem feito em relação ao diagnóstico precoce. Acho que é uma contribuição excelente, né, que devia ser mais divulgada entre os outros agentes da sociedade do que já é, mas a gente sabe que ela é excelente. O trabalho que fez em Tubarão, em toda a região ali, que também tem um grande número de pacientes, é fundamental. E como que tu vislumbra o futuro aqui, né? Como que tu enxergas esse serviço de oncologia pediátrica aqui na nossa região e seja assim, talvez até um paralelo, né? De como tu gostarias que tivesse daqui a uns anos e como tu avalias que precisa realmente estar, assim? Eu sou um pouco suspeito, porque, obviamente, eu trabalho no Hospital São José há 18 anos, eu trabalho no Hospital Santa Catarina, são os 2 hospitais principais que eu trabalho, né, há muito tempo. E os 2, né, têm sua função social, claro. E os 2 precisam de ampliações. A oncologia, ela hoje, o mais importante para ela é que se organize e que tenha uma UTI pediátrica na mesma unidade. Esse é o nosso principal foco. Então, eu acho que ao conquistar isso, todas as outras coisas vão vir em consequência e que nós precisamos de ampliação. Falando especificamente do Hospital Santa Catarina, que é o hospital que atende a emergência de toda a região sul de Santa Catarina, ele é um hospital também que precisa de ampliação. Isso a gente também tem que brigar com os gestores, ou não brigar com eles, mas brigar para que eles o façam, né? Porque é um hospital que, como atende e cada vez casos mais complexos, ele precisa aumentar o número de leitos, o número de capacidade. E para isso envolve construção, envolve dinheiro público, porque é um hospital 100% SUS. Então, eu acho que à medida que isso se organizar, ou que essa UTI pediátrica ou saia no São José, como eu acredito que provavelmente não está sendo o caminho que está sendo escolhido pelo governo, mas que a própria oncologia vá para o Hospital Santa Catarina, acho que isso vai trazer um grande benefício para essas crianças, né? Doutora, assim, aproveitando que a gente tem um cirurgião aqui conosco, para a gente demonstrar para as pessoas, para a sociedade, para as autoridades, a importância dessa UTI junto do atendimento, assim, como tu podes exemplificar para a gente ou deixar claro a importância de interligar esses 2 serviços? A UTI é uma exigência do Ministério da Saúde. Nosso serviço, ele só vai ter todas as certificações que são necessárias e para um aumento de verbas, para poder a gente almejar outras coisas, como transplante de medula óssea ou maiores investigações e até pesquisa no câncer, porque é importante também, a gente precisa que ele tenha todas as certificações. E essa certificação só virá quando as 2 unidades estiverem interligadas. Então, essa é uma preocupação de todos nós. Eu sei que o Guido também está contribuindo bastante nesses projetos, a própria Unesc. Então, eu espero que isso se defina o mais cedo possível, porque à medida que se defina, a gente consiga organizar os serviços e dar atendimento. O Hospital São José é um hospital excelente, tem todos os exames de imagem possíveis, tem ressonância com anestesia, que é muito importante para as crianças. Se as pessoas não entendem, ressonância com anestesia envolve equipamentos que não pode ter metal. Então, só o equipamento de anestesia para essa unidade ele já deve ter sido muito caro, porque ele não pode ter metal, então é só de plástico. Então, são equipamentos muito específicos. E ali tem todas as especialidades médicas. Então, é um hospital de alta complexidade, muito bom. Mas dentro do planejamento, aparentemente, não está sendo construída a UTI ali. E isso, a gente tem que achar um caminho. E o nosso caminho é trazer segurança para as crianças. As crianças com câncer, elas têm uma imunidade, por causa da quimioterapia e dos tratamentos, diminuída em alguns momentos. E essa imunidade permite que elas façam infecções de bactérias que estão no ambiente.
não é uma infecção que ela pegou de alguém. E essas infecções são das próprias bactérias delas que vão atingi-las à medida que elas estão com a imunidade menor. E elas vão precisar de tratamento, algumas vezes de terapia intensiva. Não ter isso disponível na hora que a gente precisa, naquele minuto, antes da criança piorar, pode significar uma chance menor dela sobreviver a esse evento. O tratamento não é fácil da doença. O tratamento, ele envolve riscos, o tratamento também pode ser um fator de óbito para os pacientes. Mas se eu puder ter uma unidade que possa absorver isso, eu vou diminuir muito esse risco. Né? Não precisa ser uma unidade só de oncologia, não vai ser uma UTI oncológica específica pediátrica, mas tendo o seu leito lá garantido para quando a gente precisar, que felizmente não é frequente, isso vai trazer segurança para os pacientes e as habilitações que a gente deseja. Esse trabalho também de buscar essas melhorias e de não deixar desguarnecido esse espaço, né, de UTI, de vagas de UTI, por exemplo, é um trabalho também que envolve muita burocracia, questões políticas, questões de planejamento institucional de cada instituição, né? E não é um quebra-cabeça fácil de se fechar, né, doutor? Mas com esse relato, com essa explicação, fica mais claro pra gente, assim, e espero que quem nos assistir também consiga entender um pouquinho melhor, porque cada um sempre vai lutar pelos seus interesses, né? Pelas suas prioridades. E alguém precisa realmente levantar essa bandeira e mostrar por que é importante essa luta e qual é o resultado disso, né? Se naquele exato minuto tiver essa oportunidade de uma vaga, de um leito de UTI para criança, se salvar aquela vida, é uma vida salva. E isso vale todo o esforço, né? Então, é uma bandeira que... mais uma vez, agradeço por tu ajudares a levantar, junto com a diretoria da Casa Guido, enfim, vários agentes de saúde, agentes políticos, que a gente não pode deixar essa bandeira se abaixar, assim, né? Porque o resultado disso são nada mais, nada menos do que vidas salvas, né? Eu sempre tenho o discurso de que eu não tenho partido político. Meu partido político é o tratamento da criança, então, assim, especificamente no caso da criança oncológica. Então, a gente já conversei com vários governadores nesse período todo, né, quando tive acesso, né, ou principalmente com seus assessores, né, obviamente, e a gente busca, assim, estamos num momento relativamente bom, né, de que existe uma preocupação do Estado desse governo atual, que está ouvindo nosso pedido. E agora a gente só quer que isso se transforme em realidade, em fato, em empenho, né? Empenho financeiro e tudo mais. E eu acho que nós estamos num caminho bom, acho que o Guido também consegue ter esse acesso, porque representa a sociedade, né? O Guido é a sociedade, não é a sociedade só médica ou só de saúde, é a sociedade como um todo. Então, ela acaba tendo uma penetrância, uma capacidade de influir maior, e na vida é assim, a gente só consegue as coisas unindo tanto a parte científica e tecnológica, mas principalmente sabendo lidar com nossos gestores, até porque a maior parte dos pacientes estão no sistema público, e o sistema público ele tem que funcionar, então ele tem que fazer o melhor possível para que ele funcione bem. Certo, isso mesmo, e é uma luta que a gente não vai deixar que se apague, assim, né, que se diminua o ritmo, vamos dizer assim, a gente agradece, né, todo o apoio até aqui, todos os governantes, todas as lideranças, empresários, autoridades que têm colaborado com isso e acreditamos muito que logo ali na frente a gente possa ter uma condição melhor e com isso melhorar os índices de sobrevida, de cura, porque é isso que a gente precisa, né? É isso aí mesmo, acho que a gente tem que buscar isso, né, para ter um índice tão próximo do GRAAC e outros serviços do centro do Brasil, e para isso a gente precisa dessas estruturas, e as crianças precisam dessas estruturas, né. Então, acho que estamos no momento de solicitar e vamos ter fé que vamos conseguir o que a gente quer. Que vai se encaminhar da melhor forma, né, não que... da melhor forma possível e estaremos ali acompanhando de perto para que isso se resolva. Doutor, com relação, então, ao diagnóstico precoce, já que essa é uma pauta, assim, né, importante, é uma bandeira que também a gente levanta muito e que a gente enxerga como uma grande esperança, assim, né,
que, como médico, assim, como tu poderias deixar um alerta, falar sobre o diagnóstico precoce para que as pessoas também entendam essa mensagem e a importância disso? Isso. Assim, o diagnóstico precoce, pessoal, a gente fala pensando que o câncer ele tem um sinal característico que alguém vai bater o olho e vai fazer o diagnóstico. E na prática, os sintomas das crianças com algum tipo de tumor, eles são sintomas comuns a quase todas as doenças da criança, que é febre, mal-estar, vômito, dor de cabeça, perda de peso, às vezes, inapetência, aquela dificuldade de se alimentar, que são sintomas que qualquer criança que estiver gripada vai ter em algum momento, né? Se tiver alguma infecção viral ou até alguma amidalite, vai ter febre, vai ter dor de garganta, vai estar sem vontade de comer, vai durar uma semana. O que importa é a duração. Febre que dura mais que 10 dias é um sinal de alerta. Nenhuma febre deve durar mais que 10 dias. Então, essa febre que dura mais que 10 dias não é viral. Ela tem que ser investigada. Se essa febre é associada à perda de peso, manchas pelo corpo, né, a criança se bate o tempo todo e ficar roxa é normal. Mas se o roxo está num lugar que não é normal, ou quando ela vai escovar o dente, sangra, é um sinal de que tem alguma coisa errada. E eu aconselho tanto os colegas, principalmente os médicos e os profissionais de saúde, enfermagem e tudo mais das unidades básicas, quanto os pais, né, ouvirem as mães. Porque as mães sabem, na maioria das vezes, os mães ou os pais, né, os responsáveis, elas dizem, meu filho não está normal. Ele sempre foi desse jeito e agora ele está diferente. A gente sabe, por exemplo, dor de cabeça que acorda a criança, que a criança já acorda, é muito indicativo de ter algum aumento da pressão dentro do cérebro. Pode ser causado por neoplasia ou por câncer, ou pode não ser, mas precisa ser investigado e rapidamente investigado. A gente sabe que no Brasil, uma criança com tumor do sistema nervoso central é atendida por 4 médicos em média e leva 2 meses para o diagnóstico de um tumor cerebral. Essa é a média. Não pode ser isso. Então, criança que tem dor de cabeça, que acorda com dor de cabeça, não é do óculos, não é da dificuldade visual, certo? Então, tem que ouvir a mãe, conversar, palpar o abdômen, fazer o exame na unidade básica com o médico de família, né, fazer aqueles exames periódicos nos primeiros 2 anos de vida, né, que é a poricultura. Isso vai prevenir. E é muito importante, quando as crianças têm sintomas, né, que passam desse período, como eu falei, dos 10 dias, elas não procurarem só a emergência. Porque a emergência é onde a gente faz muitos diagnósticos de câncer, mas não é o melhor local para isso. Porque na emergência, os médicos e os profissionais de saúde estão preocupados a descartar as doenças que matam rapidamente, que têm um risco de vida para a criança imediato, e vão deixar passar as doenças que são mais crônicas. Porque é o natural, porque ali eles têm que definir aqueles que vão precisar internar, que vão precisar de intervenções, e os que não precisam de intervenções vão para casa. O melhor médico para te ajudar nesse diagnóstico é o seu pediatra. Então, o pediatra que conhece teu filho, ele sabe que aquela barriguinha está diferente, que existe uma massinha na perna que não tinha, que existe alguma alteração que faz a gente pensar que ela começou a ter dor na perna, a dor não é do crescimento, então ele já vai investigar. Então, sempre naquele médico que já está acostumado com a criança, é muito melhor do que ir só no pronto atendimento. Então, eu recomendo confiar no seu médico e os médicos confiarem nas mães ou responsáveis, que acho que é o melhor caminho para fazer esse diagnóstico. Como eu falei, não existe um exame para todos. Quando as pessoas falam de cura do câncer, elas acham que o câncer é uma doença só. O câncer não é uma doença. O câncer em si é uma alteração genética, é uma mutação genética clonal de uma célula que começa a multiplicar desordenada, sem ordem, né? E essa fora de ordem, para cada tipo de alteração genética, ela vai ter um comportamento. Então, nunca vai ter um remédio que resolva todos, mas para cada uma tem o seu tratamento. E quanto mais cedo, a maior chance de sobrevida. E, felizmente, em crianças, a chance de cura varia, né, no Brasil, de 70% a 80%. Então, a maioria vai ficar curada. Mas a gente precisa que tenha o diagnóstico e que tenha as condições para que elas sejam tratadas e curadas. Doutor, te ouvindo falar assim, sobre esses sinais, e a doutora Juliana também comentou, né, que alguns dos sintomas são parecidos com doenças da infância mesmo, né, e podem ser
assim como podem não ser, enfim, me parece, assim, que existe uma linha tênue, assim, né, entre considerar que, vai passar, enfim, é normal, não vou me desesperar e, não, acho melhor investigar, porque às vezes a gente fala e fica a impressão de que, deu febre, meu Deus, vou me desesperar, Sim, já vai sim. me ligar um alerta, e é isso, e meu Deus, que desespero. E não é a intenção, não é essa a intenção, pelo contrário, é fazer um alerta, mas que, né, ninguém se desespere naquele momento, apesar de, né, da eminência de algo ruim, enfim, que possa estar a vir, mas... por isso que eu digo, é uma linha tênue, né, de se preocupar, ir buscar, mas ao mesmo tempo não achar que, né, logo no primeiro dia, enfim, já é um diagnóstico, sabe? Eu vejo assim é claro que o meu trabalho é bem específico, e eu, cirurgião pediátrico, trata muitos tumores sólidos, né? E para cada... Eu digo que eu atendo, para cada diagnóstico que eu faço, eu atendi outros 9 que acharam que tinha algum tumor e não tinham nada. Isso é importante também as pessoas saberem, mas como tu tinhas dito também, né? Felizmente, se constatou que não era nada. E às vezes a gente também fica na dúvida e a gente acaba só definindo com a biópsia, né? Então, claro, a maioria a gente não precisa biopsiar. De cada 10, 9 eu não preciso fazer nada além. Um que outro eu vou ter que fazer biópsia, e o outro a gente já sabe que tem alguma neoplasia, e acaba tratando, né? Mas os pais não precisam se apavorar, tem tratamento, não é de um dia para o outro que acontecem as coisas. Quando a gente fala que faz diagnóstico precoce, a partir daqueles 10 dias, daqueles 30 dias no máximo, né? A gente vê, essa criança não melhorou, alguma coisa está errada. E a gente, a partir disso, começar a investigação e não postergar, né? Uma lesão que tem na perna, um linfonodo que está grande, como a pessoa chama de íngua aqui na região sul, né? Que está muito grande, que passou 3 meses, não diminui, a criança não está melhorando, tem que investigar. E investigar é cobrar. Se o médico não concorda, vamos pegar uma segunda opinião, né? Mas normalmente, quando vai no pediatra, eu confio muito nos nossos pediatras, eles sempre investigam, né? Então, acho que ele vai no seu pediatra que dá para confiar, né? Tanto na rede pública quanto na privada. E eu achei uma coisa que me chamou muita atenção na tua fala foi a questão de ouvir os pais, ouvir as mães irresponsáveis, né? Porque, nossa, isso é bonito, sabe? Porque a gente já escutou relatos, assim, de uma mãe que pediu para fazer um exame e naquele momento, né, o profissional de saúde achou que não precisa se apavorar, pode ficar tranquila, isso é normal, já apareceu várias vezes aqui. E esse teu relato, né, essa tua orientação de ouvir o sentimento, e não é bem o sentimento, mas enfim, ouvir a percepção dessa mãe que conhece a criança, isso também pode fazer a diferença justamente nesse estalo, assim, né, de que, agora sim um sinal de alerta, né, foi ligado. Isso, principalmente nessas alterações, né. Nem sempre não existe um exame de imagem para o corpo inteiro, né? A gente faz ressonância do corpo inteiro e se o tumor for uma neoplasia, uma leucemia, não vai aparecer em nada, vai estar normal. Então, para cada doença vai ter o seu exame. Mas o fato de estar alguma coisa diferente e a mãe ouvir, nos explicitar isso, faz com que ele tenha que... aquela pulga atrás da orelha tem que vir para que ele vá atrás dessa investigação, né? Então, acho que ouvir os pais é um caminho, acho que ouvir o outro, né, é um caminho para a vida, né? Eu trabalho com os profissionais de saúde, assim, eu vejo os técnicos, enfermeiros, às vezes, no paciente internado, eles ficam muito mais tempo que eu. Porque eu vou ali, vejo, examino, defino o tratamento, e fico 10 minutos. Ele passou 24 horas com a criança. Então, quando ele diz para mim, doutor, a criança está pior, eu acredito nele. Mas mesmo que os exames digam que não está pior, aí eu vou analisar, vou repensar, revisar. Então essa capacidade da gente ouvir o outro, saber que todo mundo tem um pouco de contribuição para dar, faz com que a gente se torne também um profissional um pouco melhor. E às vezes uma pessoa um pouco melhor também. Sem dúvida.
Doutor, para a gente ir se encaminhando um pouco para o final, eu sei, assim, a gente percebe que muitas pessoas ainda têm dúvidas do papel da Casa Guido nesse cenário. Muitas pessoas acham que as crianças ficam internadas na casa, ou que as famílias moram na casa, que os médicos são contratados ali, e a gente luta também para poder explicar para as pessoas entenderem qual é o papel da instituição e desse apoio junto do tratamento. Então, sob a tua percepção, assim, como é que tu poderias explicar para as pessoas que estão nos escutando, que estão nos assistindo, o papel da Casa Guido, que vai do início lá na confirmação do diagnóstico até a alta, ou enfim, o fim do tratamento, de alguma forma? Na verdade, né, com todas as dificuldades que o nosso sistema público tem, o nosso sistema público ele é bem abrangente. E ele consegue, o sistema ele fornece o diagnóstico, quando falo sistema é o SUS, fornece o diagnóstico, vai fornecer o tratamento para a criança naquele momento. Mas ele não trata a família, ele não vai tratar a mãe. E algumas coisas que não estão dentro do SUS, que não estão desde medicamentos ou de complementações do tratamento, que não são obrigatórias no NACOM, elas são complementadas pela Casa Guido. Então, o que a Casa Guido faz? Ela faz uma organização do atendimento e uma complementação daquilo que o SUS não fornece, e inclusive os convênios também não fornecem. Então, não é só os pacientes do sistema público que usam o Guido. Todos usam o Guido, porque o Guido é uma casa de acolhimento. Ela acolhe as crianças e a família. As crianças têm direito a várias coisas da assistência social, então ela vai ajudar a adquirir esses direitos, que envolvem até salários para a família e outras situações, para adquirir os medicamentos que às vezes o sistema não cobre, que o SUS não provê, e também fornecer alguns atendimentos que o SUS também não fornece na quantidade que a criança necessitaria para ter uma melhora. Além disso, ela acolhe a família, os irmãos, ela dá um lugar também para as mães prantearem, para elas dividirem as suas angústias e sofrimentos e poderem buscar caminhos em comum e as exigências em comum também. Então, acho que ali é uma família, basicamente, embora seja uma organização social, ela é uma família que acolhe as crianças fora do hospital para que possa completar o que o hospital não consegue fornecer. Basicamente isso. Ótima explicação, ótima percepção. Dr. Christian, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua participação, te agradecer pelo teu carinho com os pacientes, pela tua dedicação enquanto cirurgião, e só posso desejar que esse teu carinho, que esse teu amor se multiplique e pelas tuas mãos seja possível salvar muitas vidas ainda, além de todas essas que já foram salvas. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Deixo de mensagem assim, que olhe com carinho essas organizações sociais, principalmente o Guido, olhe com carinho nossas crianças, que nossos gestores olhem também. Agradeço muito a oportunidade, sou muito feliz de estar aqui, acho que a cidade tem muito a oferecer para todos nós e queremos só o bem dos nossos pacientes e para isso a gente precisa de ajuda de todos. Acho que todos podem contribuir, desde o diagnóstico precoce até apoiar essas atividades. Agora estamos perto do imposto de renda, então é um bom momento de doar um pouco daquilo que, na verdade, você doa, mas não perde nada, porque você deixa de pagar o governo federal, que já recebe um pouquinho de dinheiro da gente, né? Então, acho que eles não vão ficar tristes de não receber um pouquinho. E esse acaba sendo revertido em projetos para as crianças da região. Então, acho que vale a pena pensar com carinho no Guido ali, na hora de fazer com o seu contador o imposto de renda. Que aula, né? Que aula que a gente teve hoje. Mais uma consideração. Deixa o nosso coração quentinho também, doutor, saber que tu também és professor e também está compartilhando esse conhecimento e esse carinho para os teus alunos, e isso também certamente vai multiplicar esse conhecimento, enfim, esse olhar carinhoso para as nossas crianças e adolescentes de hoje e dos que estão por vir.
Tá certo. Muito Muito obrigado. obrigada, pessoal. Tivemos um debate, né, um bate-papo bem interessante hoje. Espero que essas informações possam contribuir também para o seu entendimento. E a gente conta com vocês para os próximos episódios também estarem aqui conosco, porque a Casa Guido quer trazer esse assunto de forma leve, de forma informativa, de forma completa, para que cada vez mais pessoas saibam e possam ajudar e possam entrar nessa luta conosco. Até mais!